Porque o Santa Cruz hoje ele basicamente garante a classificação. Já tem uma vantagem muito sólida sobre o sétimo colocado. Mas ainda existe um nível de dificuldade considerável para o Santa Cruz conseguir a vaga na Série D logo na primeira fase. O Santa precisaria ser o primeiro colocado, além de Sport e Náutico. Ele precisaria ficar à frente do Retrô, à frente do Central, para já garantir essa vaga na primeira fase. Se não conseguir, o Santa Cruz precisa avançar nos mata-matas. Precisa ser o time melhor colocado no mata-mata. E para isso, ter um mando de campo nas quartas de final é fundamental. E o Santa vai precisar ainda confirmar. Então, Iago, você tinha falado no nosso pré-programa, na nossa rápida abertura, que o saldo dessa terça-feira foi o melhor possível para o Santa Cruz. E foi muito mais pelos resultados, pela matemática, do que por uma grande demonstração de futebol ou algo do tipo. Né? O futebol foi o mesmo que a gente já está acostumado. E no tipo de campeonato, no tipo de pretensão que o Santa Cruz tem em 2024, nesse momento, o futebol nem conta tanto. Né? O que vale é o que a gente viu quando o árbitro encerrou a partida, o treinador se ajoelhou no chão, os jogadores deitaram no chão, celebrando uma vitória que tinha muito peso. A gente não pode, tá celebrando o jogo de estadual, meu Deus do céu. Não é isso. Tá? O Santa Cruz sabe melhor do que ninguém o tamanho do buraco que se meteu por não conseguir vitórias como essa ano passado. Faltaram vitórias como essa ano passado para que o Santa não tivesse nesse buraco que está vivendo a temporada sem calendário. Então, é mais do que justificado, é mais do que lógico, é mais do que esperado essa reação, essa entrega e tratar cada jogo como se fosse o último, né, Iago? Sem dúvida, Fred. Uma coisa que foi cantada em verso e prosa desde o jogo contra o Porto e que vem sendo dita quase que jogo a jogo pelo treinador Itamachule é que o Santa ele tem 9 finais de Copa do Mundo nessa primeira fase do Pernambucano. E um jogo contra o Petrolina que tinha diversos elementos extracampo, como ter o peso de ter sido o time que eliminou o Santa Cruz e que ficou com a vaga que tecnicamente seria do Santa Cruz, a Série D em 2024. Ser o time que é o perseguidor direto do Santa Cruz pela classificação para o mata-mata, já que o Petrolina atualmente é o 6º colocado, só que agora com 6 pontos de diferença, 6 pontos atrás de Santa Cruz. Então, sétimo colocado. Sétimo colocado, Caio, então. Porque na matéria, inclusive, eu registro que ele era o 6º colocado na época, quando eu fiz. Mas, bom, seguindo, assim, abre-se uma diferença muito grande e com todo esse contexto que era colocado, ainda tinha uma coisa que preocupava bastante quem analisa o Santa Cruz, a própria torcida, que é a questão do calor e o impacto que isso traria no ritmo físico da equipe. Porque eu já falei, Arthur fala também muitas vezes nas participações dele, que assim, o time de Santa Cruz ele é um time que ele sente os jogos, sente a preparação física ao longo dos jogos. Por exemplo, é bastante rotineiro o Santa Cruz fazer um primeiro tempo em uma intensidade alta e não conseguir demonstrar a mesma intensidade no segundo tempo. E hoje foi o que a gente viu muito claramente no Paulo Coelho. O Santa Cruz ele inicia a partida num ritmo muito alto, muito acelerado, tanto que assim, logo no primeiro minuto já faz o gol, uma bela jogada do Thiaguinho que toca para o Matheus Melo finalmente fazer o seu primeiro gol com a camisa do Santa Cruz, depois de ter renovado o contrato até 2026, faz o primeiro gol, e aí assim, o Santa Cruz, mesmo com o gol, continua produzindo, e aí produz pelo menos uma quina de chances. Uma com o Thiaguinho que bate para uma boa defesa do Alan, e uma num chute de fora da área do Caio Melo, que acerta a travessão, que meio que quase que sela a melhor parte do Santa Cruz em campo. Pois bem, depois que o time começa a sentir um pouco a parte física, a gente vê que o Petrolina ele começa a aparecer no primeiro tempo.
não consegue ameaçar com tanta propriedade, assim, porque é um time que tem muitas fragilidades do meio para frente e que não tem grandes finalizadores. A principal referência da equipe para finalização e para fazer os gols é o Emerson Galego, que é um velho conhecido da torcida do Santa Cruz, que a gente sabe que ele sabe fazer gol, mas assim que ele desperdiça algumas chances também muito claras. E aí esse primeiro tempo vai se encaminhando dessa forma, até que já na volta do intervalo, outro gol relâmpago acontece, e aí mais uma vez a gente vai ter que falar de arbitragem aqui, porque o Rodrigo Pereira de Lima, que é o árbitro FIFA de Pernambuco, é reconhecidamente o melhor árbitro do estado, comete um erro assim infantil, na minha opinião, dá um pênalti que assim não tem propósito de marcar, do Totti no Emerson Galego, e aí o Petrolina acaba empatando a partida. A partir daí, o que se vê é um time assim enervado em campo. O Santa Cruz, ele parece que vira a chave de jogar bola e parece querer começar a entrar na pilha do Petrolina para fazer com que o gramado vire um campo de batalha. E aí a gente viu 30 minutos de pouco futebol, muita confusão e mais cartões amarelos ainda. Tanto que no scout da partida, o Petrolina acaba com 8 amarelados, o Santa com 6. São 14 cartões. Acredito eu que é o jogo com mais cartões no Pernambucano até o momento. E aí, assim, nesse jogo de nervos, assim, o Itamachule ele começa a fazer algumas mudanças e aciona o João Pedro na vaga do João Diogo, que é um desses reservas de Santa Cruz que entra com bastante frequência em campo, e aí ele consegue fazer com que o time volte um pouco para a partida, muito em detrimento da questão do Matheus Melo não ter conseguido jogar no segundo tempo, nesse jogo mais físico, de mais dividida, de mais rispidez, ele não conseguiu atuar tanto, e aí o João Pedro com velocidade acaba que faz uma jogada, consegue um pênalti, porque assim, ele entra na área implorando para que o zagueiro do Central o derrube, e assim ele faz, e aí o Pedro Bortoluso bate o pênalti, desempata o jogo, e aí o caminho se abre para o Santa Cruz para a vitória, assim. O confronto foi muito mais tenso do que deveria ser, tá? Durante o jogo, ditamente, porque o Santa ele abre o placar, ele joga melhor, só que ele não consegue confirmar o seu domínio, e por circunstâncias extra-campo, né? Quer dizer, em campo, só que fora dos 11 jogadores de cada lado, com a arbitragem contribuindo muito para que esse jogo vire uma batalha realmente, o Santa Cruz ele meio que sofre mais do que o necessário. Só que aí ele consegue confirmar aquilo que ele precisava. Ele vence o jogo, conquista os 3 pontos, completa a sua missão. E quando a gente vê no final, a gente vê muito do que o Fred falou. Jogadores caindo no chão, o Itamar se ajoelhando e agradecendo. Só que tem também o outro lado, porque o pós-jogo ele foi muito marcado pelas reclamações do Santa Cruz. E aí tem uma declaração muito contundente do Totti à Globo, quando acaba a partida, dizendo que o Santa Cruz ele vem sendo prejudicado sistematicamente, que vem jogando quase que um campeonato contra tudo e contra todos. E depois o gerente de futebol, Francisco Salles, faz o seu protesto. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, também emite uma nota protestando contra a arbitragem do Pernambucano. E o time também relembra que, assim, eles já fizeram queixas, vem fazendo reiteradas queixas, porque vem se sentindo prejudicados. Reclamaram do pênalti no jogo contra o Náutico, reclamaram da anulação do gol contra o Porto, e agora desse pênalti contra o Emerson Galego. E eles dizem que se sentem prejudicados porque é até a questão que eu citei no pré-jogo, né? Essas questões, para além de pontos que vem tirando do Santa Cruz, nos jogos em que vencem, fazem com que o Santa Cruz não consiga ampliar o seu saldo de gols. Algo que pode ser muito importante em uma jornada tão apertada como essa concorrência Retrô, Santa Cruz Central por essa primeira vaga já na fase de grupos do Pernambucano. É isso, tá? Primeira visão aí de Iago sobre o jogo que aconteceu no Sertão e que basicamente selou, né, a classificação do Santa Cruz para a segunda fase do estadual. Tá? Como eu falei, existe uma outra briga, daqui a pouco a gente coloca aqui a classificação para mergulhar nesse contexto que o Santa Cruz está inserido, nesse contexto que o Santa Cruz está precisando para buscar
dias Essas melhores e um definições, calendário completo ano que vem. essas definições estão começando a acontecer. A Santa Cruz quase nas quartas e o Sport já com um pé e meio na semi. Não se sabe se é líder ou não, que faz a diferença ser primeiro ou segundo faz diferença nessa primeira fase, porque o líder já terá vaga na Copa do Brasil, independentemente da semifinal. O segundo tem uma grande chance, naturalmente, de ir para a Copa do Brasil, mas tem um risco. E ser líder tem essa vantagem de você ir para a Copa do Brasil direto, que foi o que o Sport foi ano passado. E assim como o Santos está isso, ou seja, essas definições estão acontecendo agora, Fred. Eu diria, eu não vou nem entrar no assunto, vai ficar mais para frente, mas é que essa vitória do Santa Cruz, e amanhã tem, na quinta-feira, na quinta-feira tem Retrô e Maguari. Dependendo do resultado de Retrô, o Retrô é bem favorito contra o Maguari, eu acho que o GC já vai ficar fechado, e vai restar só saber a ordem das peças. Não, fechado não, desculpa, os 5 primeiros, mas tendo Petrolina para fechar a sexta vaga, né? Claro. Mas assim, dos 5 para frente, ou seja, os que brigam mesmo pela Série D, que a gente meio que considera que são Central, Retrô e Central, Retrô e o Santa. Aí, nesse caso, o Petrolina praticamente fora e o Maguari, se não vencer o Retrô, fica praticamente fora. Ou seja, a Série D seria quase definida e ficaria ali uma briga bem aberta para a sexta vaga, que é basicamente um milagre, porque a diferença de pontos é tão grande assim pela classificação que esse sexto lugar não mudaria a classificação final e só pegaria a vaga na Série D, basicamente, se fosse campeão pernambucano. Mas, Cauê, antes da gente mergulhar nessa parte da classificação, queria uma segunda análise, né, desse jogo do Santa. Muitas limitações, muitos problemas, mas missão cumprida, né? Com merecimento. Missão cumprida com merecimento, sobretudo porque o pênalti do Petrolina, de fato, foi uma jogada em que não houve nenhum contato para justificar a marcação do árbitro. É absurda. É muito absurdo. E aí vale, como toda a reclamação foi feita pelo Santa Cruz, mas é um combo de erros muito grosseiros no Campeonato Pernambucano. E que você não tem um VAR para consertar de alguma forma. Até porque se tivesse VAR, ia ser talvez aquele para-para, né? Para poder realmente sair consertando tudo que a gente vem vendo nesse Campeonato Pernambucano e até estendendo um pouco o que se viu até na primeira rodada do Nordestão, né? Também muita que é o mesmo problema, né? De acertar, o mesmo problema. Da arbitragem acertar. E erros são erros. Não são erros de milimétricos e essa bola que entrou aqui numa batida de falta, como pronto, a falta que hoje o Central quase faz um gol do Sport e que poderia ser milimétrico ali, um impedimento ou não. Não é isso. Se vê, são pênaltis absurdos como esse do Santa Cruz, que o jogador se joga completamente, cai reclamando na perna, ele não se choca. Assim, as duas divididas perto. Antes do pênalti tem mais cara de falta do que a falta exato, que foi pênalti. Exato. Que é um arranca-rabo ali. Parece a gente tava brincando com o Iago antes de entrar ao vivo, né? O nível do jogo parecia um pouco aquelas peladas que acontecem onde o campo duro e uma rivalidade um pouco exacerbada, até pela questão da vaga em si que se tem, né? Foi praticamente um mata-mata aí, e que a qualidade técnica ficou jogada para a arquibancada. O que valia ali era o matar e morrer e vencer o jogo. E esse pênalti foi bem isso, aquela troca de perna, bate perna para lá, bate perna para cá, e o árbitro arruma ali um pênalti que, pelo amor de Deus. Mas o Santa Cruz, como você disse, eu acho que foi uma vitória merecida. Não que o Santa Cruz tenha jogado um grande futebol, não foi isso. Mas o Santa Cruz realmente, o melhor do Santa Cruz, o melhor recorte de jogo do Santa Cruz, que foi ali naquele primeira faixa de tempo do primeiro tempo, foi melhor que os recortes bons do Petrolina, quando o Petrolina foi superior. O Santa Cruz jogou muito bem durante 15, 20 minutos. Poderia ter feito logo o segundo gol e encaminhado a vitória. Não fez, foi se complicando gradualmente, né? E o Petrolina conseguiu, de alguma forma, até pelo próprio recuo de Santa Cruz, pelo estar jogando em casa, entender melhor o gramado,
conseguiu fazer aquela pressão natural, mas também sem criar grandes chances de jogo, grandes chances de realmente abrir um placar. E o Santa Cruz teve, naquele seu recorte inicial, talvez chances mais concretas de você olhar e dizer, se vamos fazer aquele placar de justiça, 1-0, 2-0, 2-1. Então, o Santa Cruz, nesse placar, que lógico, não existe, mas se fosse levar em consideração, o Santa Cruz teria sido melhor. E aí, com o pênalti, que não existiu, então você, somando isso tudo, fazendo a equação aí, você tira que o Santa Cruz mereceu essa vitória. E o Petrolina aí se complica demais. O Petrolina, que para mim é uma grande decepção para esse ano, para esse início de ano, pela temporada que vai ter de calendário cheio e de promessas de investimento, promessas de fazer um bom 2024. E é um time bem inferior, inclusive, do que o do ano passado, que deu trabalho, que conquistou essa vaga, a Série D deste ano. Mas o que importa, voltando ao Santa Cruz, é que quem está ali no perigo de bater no cemitério, da pedra, da lápide, a vitória vale demais. A vitória, para se manter com os aparelhos ligados, é fundamental para o Santa Cruz. Como eu falei lá no início, que ao contrário do Sport, que a gente vai observar muito desempenho, avaliar muito crescimento, avaliar muito como o time está dando respostas. O Santa Cruz hoje é o prato, matar para comer o prato do dia. É isso. Conseguir uma grande vitória, que se mantém vivo, que consegue praticamente eliminar o Petrolina dessa disputa direta por essa vaga na Série D de 25, dessa primeira fase, que deixa o Petrolina distante na pontuação, como o Cássio falou, para no somatório para a segunda vaga, que vai ser destinada nos mata-matas. Então, para o Santa Cruz, é uma vitória que era fundamental e que talvez há uma semana atrás, depois daqueles jogos do Clássico, se colocou muito o Santa Cruz num cenário de muita dificuldade por ter zerado nos 2 clássicos em pontuação. Já é um outro cenário, já é um cenário que você enxerga o Santa Cruz já na frente do Central, você já com a partida a menos que o Central, então você já enxerga o Santa Cruz mais competitivo na tabela. Você já enxerga o Santa Cruz com uma chance melhor de obter essas vagas, uma dessas 2 vagas, que é o principal objetivo do Santa Cruz nessa temporada. O Santa Cruz não é chegar ao final do Campeonato Pernambucano como campeão moral. Não é isso. E sem ter a vaga. Não é isso. Santa Cruz pode fazer o pior futebol possível. Conquistando as duas vagas, é o campeão do campeonato dele. É isso que importa para o Santa Cruz. É isso, perfeito, Cauê. Cássio, quer trazer tua visão sobre o que aconteceu dentro de campo lá em Petrolina? Só miserável, né? 34 graus, o jogo, a temperatura lá no Paulo Coelho. Eu escrevi sobre o jogo, Fred, trazendo um pouco aqui. O jogo foi, acho que, de certa forma, o que todo mundo esperava. Um jogo equilibrado, decidido em detalhes, jogo muito bem disputado. Agora, assim, foi até a primeira linha. O roteiro era previsível, mas a forma como o jogo correu, ela não foi previsível, ela foi muito atípica. Assim, eu acho que nem no melhor cenário assim se imaginava. Não era o Santa abrir o placar com 1 minuto, é o Santa abrir o placar com 1 minuto com uma ótima jogada. O gol foi muito bonito, do lançamento de Thiaguinho pegando a bola, chamando a marcação, dando de calcanhar, Matheus entrando, finalizando, deslocando o goleiro. Foi um gol muito bonito do Santa Cruz. E aí outra coisa que foi muito atípica, porque Itamar deu chance para Luiz Felipe, né? Luiz Felipe que tinha falhado lá no Clássico das Multidões, né? O Santa estava segurando empate, ele falha na reta final, o Santa perde o Clássico na Arena. Ele ganha uma chance, uma formação que até que o Thiago tinha alertado, só a novidade já está jogando com 3 zagueiros, quando ele fez o pré-jogo mais cedo, terminou bem pertinho ali da partida, né? Esse jogo foi 4h30 da tarde de hoje, né? Do horário atípico, passou na Globo.
E com 30 minutos, não foi lesão, não foi cartão, não foi. Assim, tirou o cara. Sim. Foi cartão, sim, mestre. Não, mas não foi, não saiu porque estava amarelo. Estou dizendo assim, saiu porque o cara estava jogando. Era, porque o cara, um zagueiro tomou cartão com amarelo no primeiro tempo, assim, tipo, quer dizer assim, não foi cartão no sentido de, tira o zagueiro. Alguns zagueiros saem quando toma amarelo no primeiro tempo, o cara sai com 30 minutos porque está amarelado. O cara sabe que não está jogando, o cara sabe que está sendo uma temeridade. E o cara estava sendo a temeridade, a atuação muito, muito fraca, substituído porque Itamar poderia ter segurado para o intervalo aquela questão, tem muito aquele código, né, do futebol, de você expõe o jogador, se muda no primeiro tempo, o jogador não gosta e tal. Se fosse Rafael Pereira, não sei realmente. Talvez seja para também não dizer que Itamar faria qualquer um, não sei se faria. Com o Luiz Felipe talvez seja mais fácil. Não sei se faria com o Rafael Pereira. Eu não sei se você pega o principal zagueiro do time, o cara está jogando absolutamente nada e você tira com 30 minutos. Talvez seja mais difícil. Mas isso é só um si. Um si. Eu não tenho, obviamente, como cravar. Só estou dizendo que eu não sei se Itamar faria isso com qualquer jogador. Mas com o Luiz Felipe ele fez e ele acertou. O zagueiro o jogador estava muito mal em campo. E tem essa correção de rumo, passa jogando. Não entra o novo zagueiro, segue a vida do Santa Cruz de contra a formação. E nesse segundo tempo, aí é o lance que Cauê já abordou, mas é preciso reforçar, porque Pernambuco passou muito tempo, né, sem ter árbitro FIFA homem, né? Porque Débora Cecília é árbitra do quadro da FIFA, né? Teve Maria Edilene, será que foi da FIFA? Eu quase que eu não me recordo. Acho que Maria Edilene, será que ela foi da FIFA? Teve Wilson Souza, aí teve aqueles que portavam, né, tipo Santo Meira Hit, que não era pernambucano, mas era da FIFA. Aí teve uma época que Pernambuco contratava árbitros de outros estados, e Santo Meira Hit ficou muito tempo aqui em Pernambuco. Mas Pernambuco passou muito tempo sem ter um árbitro da FIFA, porque era um quadro muito restrito, né? Chegou uma época que só eram 10 árbitros do Brasil por ser árbitro FIFA. Mas esse árbitro que chegou a ser elogiado por Abel entrou no quadro da FIFA recentemente, em janeiro. E é óbvio que ele tem qualidade, assim, porque é um quadro muito seleto. A FIFA faz besteira, naturalmente, mas é um quadro seleto, o nível de exigência é diferente. Não por acaso recebe mais por isso também, porque os árbitros eles têm uma planilha de pagamento. Se o cara é árbitro estadual do quadro local, recebe X. Se o cara é árbitro nacional nível 1, 2x. Árbitro nacional nível 2, 2x, sei lá. Árbitro FIFA é outro valor. Então, toda vez que lembra que não tinha os clássicos, o clube de tal solicitou árbitro FIFA. A arbitragem vai ser mais cara. Um trio de árbitros com quadro da CEAF, que é a Comissão Estadual de Árbitros de Pernambuco, a CEAF-PE. E até o rolo, né, Cássio? Quem ia pagar, quem pedia, quem ia pagar. Lembra essa história? E por muitas vezes, quando a federação diz que vai pagar, então o clube, não, então bota o teu quadro mesmo. O cara da boa ré. Mas, enfim, o quadro da FIFA era muito mais caro. Então, ele se preparou para chegar, ou seja, ele progrediu na carreira dele e está recebendo mais. Por isso, é um árbitro que durante muito tempo, os árbitros pernambucanos estavam fora da Série A e ele participa. Mas é o velho dito isso, a impressão é que ele era do quadro da Federação Pernambucana em seu pior momento possível, que você possa puxar pela lembrança. Sabe aquele momento onde o quadro da CEAF era pauta quase toda semana. Está sendo até menos, está se reclamando muito, muito da arbitragem, mas não tanto como era a comissão da arbitragem. Você está reclamando mais dos erros do campeonato como um todo. Cláudio Mercante, aquela turma. De todo mundo, de Mercante, Gilberto Castro Júnior, qualquer nome que você puxar pela cabeça. Tem uns que transitaram, José Washington, Thiago Nascimento, Nelson Nogueira, era muito difícil. Nos anos 90 tinha Valdomiro Matias, o que não faltou era porque tinha errado aquilo e tal. Mas nenhum deles, tirando Wilson de Souza, nenhum deles chegou a ter esse nível entre os homens de ter esse nível do quadro da FIFA. Então, eu acho assim inaceitável. Muito na cara dele, porque eu falei, na hora do lance, um jogador briga, mas o jogador do Petrolina forçando o lance também, e se em algum daqueles lances o árbitro tivesse marcado falta de ataque, ninguém acharia o maior absurdo do mundo, porque foram divididas mais ríspidas. Aí, justamente, aqui não teve, que não foi nem dividido, foi um lance de ombro assim, onde ele se projeta no ombro do jogador do Santa Cruz, o árbitro marca pênalti, se for um pênalti inacreditável. Mas aí tem essa falha do árbitro, mas ao mesmo tempo, assim, a olho nu já deveria ter visto que tinha sido falta, mas
ele sendo árbitro FIFA, basicamente todos os outros jogos que esse cara vai apitar tirando o Pernambucano, ele terá um monitor para checar isso depois. Porque ele é um árbitro FIFA que, se tivesse na Série A, ele seria chamado para o VAR e certamente ele teria corrigido isso. Então, muito mais do que a falha de Rodrigo Pereira, o árbitro FIFA de Pernambuco, que errou de forma grotesca, é preciso destacar que o erro é desse campeonato, assim como a gente ia falar da Copa do Nordeste, é do Pernambucano também. Porque a Copa do Nordeste, na sua escala, ela tem muito mais dinheiro para ter o VAR, nem que seja um VAR mais simples. O VAR pode custar 25 mil, mais simples pode custar 8. Mas no Pernambucano, e sobretudo esse Pernambucano que está... Todos os jogos com transmissão, tem essas câmeras, ou seja, todos os jogos passam ou na FPF TV, ou no Gol, ou na Globo. Ou seja, já tem várias câmeras. Cássio, e ainda tem isso. Não está jogando no Gigante do Agreste, não está jogando jogos espalhados, não. Cada vez mais os jogos estão concentrados em poucos estádios. Então até isso facilitaria a vida da Federação Pernambucana. E o próprio Pernambucana. regulamento permite que alguns jogos possam ter, tipo, o jogo da Globo, pela estrutura necessária, vai ter. Assim, é meio estranho, seria meio estranho algum jogo ter, outro não ter da mesma fase. Mas a questão é que a Federação Pernambucana tem dinheiro para isso. Tanto é que ela é credora dos clubes. A Federação Pernambucana tem 15 milhões de reais como credor de todos os clubes. É por isso que tem toda essa relação e tal, tão próxima dos clubes assim, de quando se exalta um pouco, os clubes não batem. Até Bruno Rodrigues até fez uma nota batendo força, mas daqui a pouco vão ver o desdobramento. Se Evandro bate de novo, aí fica o dito pelo não dito, como foi na relação da nota do esporte. Os dois bateram e seguiu a vida. Ninguém dá 2 passos, não, dá um e pronto. Então, nessa situação, a Federação Pernambucana teria recursos. Eu acho que o Pernambucano, não só o mata-mata tem, mas essa fase já deveria ter. É um campeonato curto, pô. Hoje é um campeonato curto. E esse lance de hoje, desse pênalti, que poderia... Se o Santa ele vai ganhar o jogo lá aos 34 do segundo tempo. Um pênalti que foi. Inclusive, abre um parênteses, foi muito engraçado, meu irmão, a entrevista do goleiro do Petrolina, do goleiro Alan, no pós-jogo, só abre um parênteses. E, meu irmão, o cara, ele se mostrou indignado, se colocando, quase colocando o campeonato em xeque pelo pênalti marcado. O pênalti do Santa. Não foi o pênalti que foi, ele achou assim, um absurdo de não entender coisas que só acontecem com o Petrolina, assim, um negócio assim, completamente fora de órbita. Eu achei assim, surreal a entrevista. O pênalti foi pênalti. Foi um pênalti bom, mas foi pênalti. Se não acontece, porque o jogo estava equilibrado por baixo, não estavam tendo grandes oportunidades, não. Não estava tendo. Inclusive, o Petrolina teve até quase aos 53, até quase chegou perto do empate, mas o goleiro bateu na cabeça. O zagueiro do Petrolina. O goleiro atrapalhou muito daquele lance. O goleiro atrapalhou o lance. Se termina 1-1, porque estava 1-1 até os 34 do segundo tempo. Se tivesse terminado 1-1, o Santa estaria. Primeiro, teria sido beneficiado pela derrota do Central mais tarde, mas estaria numa situação muito pior a partir de um pênalti inaceitável. Porque ele conseguiu corrigir como o Porto. Ele até ganhou com facilidade com o Porto, mas e se o Santa Cruz não tivesse... Se tivesse sido 0-0 Santa Cruz e Porto? Porque quando estava 0-0, o Santa Cruz teve um gol anulado contra o Porto inacreditável. Assim, inacreditável. O gol que estava 0-0. O Santa ganhou com extrema facilidade do Porto. Ganhou por 3-1. Mas se tivesse terminado 0-0, a partir de um gol assim, simplesmente inexplicável. Até hoje, muita gente não entende o que foi que o juiz marcou. A federação, que sempre diz que os árbitros pernambucanos acertaram, nem a FPF defendeu. A FPF disse que errou. Nem a FPF, porque ela sempre defende. Você vê vários absurdos, não, mas teve um toque ali, mas não sei o que está ali, está projetado, não sei o que. Sempre diz que os caras estão certos. Mas dessa vez não conseguiram, não tinha como. E hoje, não sei se vão defender, se vão dizer, realmente errou e tal. Talvez até para preservar um árbitro da FIFA, não sei. Mas, ao contrário do jogo do Porto, hoje flertou com o tropeço a partir do erro. E teria sido muito grave, pô. E no caso do Santa Cruz, não é... Claro que é importante o Santa Cruz disputar. Porra, atrapalharia o Santos na disputa pelo título, na vaga, mas é tudo muito importante para o Santos. O Santa não ganha o Campeonato Pernambucano desde 2016, é óbvio que isso... Mas se você largar em 6º lugar, você pode ser campeão pernambucano. A questão é que se você largar em 6º lugar, dificilmente você vai para a Série D. Essa é a questão. E para o Santa Cruz, nesse momento, é mais importante para a Série D. Então, disputar o título pernambucano, o Santa esse empate provavelmente não tiraria o Santa dessa corrida. Porque se ele passar em 6º, tanto é que o Petrolina hoje é o 6º e continua na briga pelo título. Mas para a Série D, teria deixado muito arriscado. Ou seja, poderia colocar em risco
mais um ano de calendário do Santa. O desse ano, por incompetência total do Santa Cruz, mas o de 2025 a partir de um erro que não cabe mais no futebol. Que não cabe. No futebol sem VAR. E todos os comentários de torcedores, inclusive de torcedores rivais. Porque quando eu escrevi isso, tem torcedores do Santo, do Náutico e do Sport, e falando assim, meu irmão, pode até achar, alguns acham até engraçado, mas a maioria é mesmo. Não dá, não, velho. Isso aí é campeonato amador, pô. O campeonato sem VAR é campeonato amador hoje em dia. É muito difícil de aceitar um erro desse tamanho numa era de VAR. É isso, tá? Pedrão, compartilhei aí na tela para a gente ir para as análises individuais do Santa Cruz, tá? A gente tem aí a escalação e as substituições do Santa Cruz nesse jogo contra o Petrolina para escolhermos os melhores e os piores em campo, Iago. Matheus Melo, de novo, vai ficar com essa honraria de ser o melhor em campo. Cabral hoje, eu estava assistindo, né? Do jogo anterior para esse, ele renovou o contrato, viu? Só para dizer assim, daquele Matheus Melo. Marcou o gol depois do contrato renovado. Isso, exatamente. Não cai de prova só depois do contrato. Tem gente que senta no contrato, né? Dorme no contrato. O cara renovou até 2026 e continuou no mesmo nível. Cabral relacionou muito até aquela questão de queda da produção de Santa Cruz sempre a Matheus Melo, tratando ele como termômetro do time, o que de fato é. Mas eu acho que todos os jogos que ele pegou de Santa Cruz, ele ficou como melhor em campo. Você acha que ele de fato o melhor em campo mais uma vez? Thiaguinho fez uma partida bem interessante. Qual a tua escolha? Hoje não, Fred. Hoje, assim, eu inclusive acho que é uma partida um pouco complicada de a gente conseguir escolher um melhor em campo, porque se a gente for ver um recorte realmente positivo do Santa Cruz, o Santa Cruz fez 15 minutos de bom futebol. O resto foi um jogo muito truncado, muito aos trancos e barrancos, tentando fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que o Matheus hoje não é o melhor em campo. Eu acho que ele não ficaria nem entre os melhores em campo, porque ele jogou durante o período em que o Santa conseguiu dar a alta intensidade. A partir do momento em que ele começa a sentir a parte física por causa do calor, por causa do desgaste, ele some, e por causa dele sumir, o time meio que se desorganiza e não consegue mais articular tantas jogadas. Então, acho que ele não seria o melhor em campo, não. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de dúvida assim, sobre quem poderia ser. Eu acho que do setor ofensivo, que, na minha opinião, é o setor mais importante de Santa Cruz hoje, eu acho que o Thiaguinho, ele apareceu bem no primeiro tempo, e o Bortoluso, ele foi um cara assim, de muita entrega, de muita luta. É um cara que ele não tem muito refino de qualidade técnica, mas é o cara que segura a defesa, é o cara que faz o pivô, que chama o time para jogar junto, e foi quem mais tentou fazer com que esse time jogasse, mesmo sem uma grande exibição do Matheus Melo. Então, acho que se fosse para citar um melhor em campo, acho que eu iria de Bortoluso. Cauê e Cássio querem opinar em relação a esse melhor em campo do Santa? Eu citei Matheus e Lucas Siqueira. Cauê. Gostei também do Lucas Siqueira, mas eu vou muito por Iago aí. Eu acho que Bortoluso é aquele jogador aquele centroavante que muitas vezes o torcedor nem gosta tanto dele, porque é um centroavante não tão fazedor de gol, mas é um cara que ajuda muito taticamente ao time. É o cara que dá muito prosseguimento às jogadas de Santa Cruz no 1-1. É o cara que ajuda nas tabelas. Você vê que várias vezes Matheus Melo consegue estar em uma boa localização para chutar ou para achar um último passe, porque ele entregou a bola para Pedro, e Pedro, muitas vezes de primeira, repassa para ele já à frente. Para ele já de cara, de frente para a barra, para o adversário escolher a melhor definição para ele. Então, um jogador muito para a prateleira que está hoje o Santa Cruz, é um jogador muito interessante para o time e muito funcional. E para mim ele hoje foi o melhor do time.
Mas como o Iago disse, foi um jogo muito difícil de você enxergar. É sair pensando, porque foi um futebol muito pobre em geral, pelo estilo de jogo praticado. Lucas Siqueira foi citado por Cauê e por Cássio. Ele fica como segundo lugar, Iago? Seria o meu segundo nome, assim. Porque se o Santa Cruz ele não conseguiu dar volume de jogo, não conseguiu se impor contra o Petrolina, ele pelo menos não sofreu tanto. E essa questão dele não ter sofrido tanto pega muito pela capacidade que o Lucas Siqueira teve de desarmar e de marcar no meio-campo. Então, assim, para mim, do tridente do meio-campo, ele foi quem melhor jogou. Tanto em marcação, quanto na capacidade de recuperar a bola, ter a lucidez de parar e de tentar articular alguma coisa. Siqueira é aquele jogador que segura a bola, que pisa a bola, aí senta na temperatura dele, consegue de alguma forma deixar o Petrolina menos arredio para cima do Santa Cruz. É um jogador muito importante. Uma das boas contratações do Santa Cruz esse ano. É um cara que consegue usar muito da experiência dele para. Ele não tem mais fôlego de antigamente. Pois é. Mas é um cara assim que lê o jogo bem. Esse time do Santa Cruz, se o Santa Cruz tivesse com esse time no ano passado, provavelmente o Santa Cruz não teria passando pela história que está passando hoje, vivenciando hoje. Porque esse time é muito mais competitivo que o time do ano passado. Entre atuações positivas, né, além de Lucas Siqueira e Bortoluso, a gente pode citar. Tiaguinho foi citado por algum recorte do jogo, mas acho que foi um recorte importante da partida. Mas é um cara que está na assistência, o cara veloz, artilheiro, sempre é uma peça bem importante nesse ataque do Santa Cruz. Eu achei que ele foi bem. Ele foi, para mim, o melhor do melhor momento do Santa. Depois ele deu uma arrefecida, mas ele criou, fez a bola do gol, teve uma outra chance. Tá? Acho que Matheus Melo foi ok, como muitos falaram aí. E o goleiro também teve uma participação interessante, né? Falhou ali talvez na primeira finalização do Petrolina, foi uma finalização fácil, ele deu um rebote que Paulo César acabou precisando travar para evitar o gol ali no rebote. Mas foi seguro nos cruzamentos. Eu acho que também foi uma atuação positiva de William, né? Como é que vocês avaliam essa atuação do goleiro? Inclusive essa mudança, né? De goleiro de Santa Cruz. Acho que ele quase farrapou no fim, viu? Na verdade. Assim, eu acho que para ser seguro, acho que na verdade ele quase farrapou nos acréscimos do jogo. Mas não acho que teve muito trabalho, não. Acho que os ataques, assim, o jogo, quando. Sobretudo no segundo tempo, até saiu o pênalti, o jogo estava bem amarrado, Fred. Você acha que os goleiros estavam trabalhando um pouco? Então, existe mais algum jogador que vocês querem apontar positivamente? Acho que os que já foram citados, acho que por hoje basta. Bortoluso já foi no mesmo. Foi numa. Já foi na espremendo. Eu acho que assim, se a gente fosse citar mais um, assim, eu acho que valeria. Bortoluso, por exemplo, apesar do gol de pênalti, eu não acho ainda. Eu não corroborei, não. Assim, mas aceito a opinião da maioria. Eu prefiro mais alguns jogos do centroavante do Santa ainda. Bateu bem o pênalti, mas. Se a gente for espremer, eu acho que daria para falar do Juan muito mais em detrimento de quem ele entrou no lugar, porque assim, ele meio que soluciona o problema da lateral esquerda, que era o corredor em que o Santa Cruz estava muito exposto, o Acauã estava descendo muito por ali, e aí rola o combo, né? O Acauã machuca e o Lucas e o Luiz Felipe sai, e aí o Santa Cruz passa a não ter mais tanto problema por aquela lado ali, mas aí eu acho que já é espremer, já tirar suco com bagaço, com tudo, para poder citar esse terceiro nome aí. Agora, o pior em campo é fácil, né? Inviável já, né? Luiz Felipe já tá chegando naquela condição de seguir outro trabalho, né? É um jogador que tá ficando difícil de entrar em campo. Foi simplesmente horroroso nos 30 minutos que jogou, né? Aí é fácil escolher o pior em campo, né? Tem a questão dele ter jogado no sacrifício, né? Porque foi para uma posição que não é a dele, jogo do lateral esquerdo.
e pegou um atacante de muita velocidade. Então, assim, o Acauã ele passava pelo Luiz Felipe com muita facilidade por conta de vencer na corrida e pronto. Mas eu acho que fica muito complicada essa passagem dele pelo Santa Cruz, porque ele já teve o problema do clássico, né? E aí, apesar de o Itamar ele ter falado durante a transmissão que ele tinha ido bem e que ele ia tirar ele por conta do cartão, coisa que ele, inclusive, repete na coletiva pós-jogo, eu acho que, assim, não dá para defender os 30 minutos de futebol que a gente viu do Luiz Felipe, assim. É um cara que jogou muito mal, tomou um amarelo muito cedo e que, se o técnico não substitui, a possibilidade dele ser expulso era gigantesca e deixar o time num prejuízo muito grande. Para além de Luiz Felipe, alguém mais merece a marcação aí de atuação negativa? Eu acho que não, porque para não parecer que está no mesmo nível de cobrança. Esse jogador está destoando demais. Assim, o Santa Cruz tem toda a sua limitação e tudo, mas porra, se ele não foi muito, caso ele não tenha sido muito infeliz, nesses 2 jogos, o Clássico das Multidões e nesse jogo de hoje, ele é um jogador muito limitado para esse time do Santa. Agora é um cara que estava aqui no Central até outro dia, né? Já sabia o nível técnico dele. O cara tá com... Rapaz, eu posso dizer assim, eu acompanho o Central há algum tempo. Faz muito tempo que eu não vejo uma defesa boa no Central. Assim, então, se tivesse, eu acho que eu puxaria pela memória. Não tem nenhuma defesa, alguma grande defesa, sistema defensivo do Central dos últimos anos, não. O atual, pelo amor de Deus, o atual leva... Para que chamasse a atenção, né? Para que tivesse chamado a atenção. Então vamos chegar no ponto importante aqui do programa, que é a classificação, tá? Até porque essa questão da Série D é uma questão que a gente precisa estar sempre explicando. Muitas vezes a gente acha que já está claro, que já falou demais, mas é só ver aqui no chat. No chat está muito claro que a galera ainda não entendeu, uma parte ainda as não pessoas entendeu. Com muita dúvida, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Ainda é uma classificação muito irregular, porque existe uma diferença, né? O Retrô tem 5 jogos, o Santa tem 6 jogos, né? Enquanto o Sport Central, Petrolina já tem 7 partidas. Tem ainda uma diferença no número de jogos. Mas já dá para perceber que do Central para cima está basicamente definido quem avança para as quartas de final. Eu vou explicar primeiro como é a regra do campeonato. Tá? Depois eu explico a questão da Série D. A regra do campeonato é a seguinte: 6 clubes se classificam e seguem em frente. O primeiro e o segundo, eles pulam as quartas de final e já vão ser mandantes na semifinal. Tá? Os outros 4 vão disputar as quartas de final em jogo único, né, Cássio? Quartas e semifinal em partidas únicas. Então, as quartas de final em jogo único. O terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto. Obviamente, o terceiro e o quarto com os mandos de campo. Se o campeonato terminasse hoje, os jogos seriam Retrô e Maguari e Santa Cruz e Central. Com o mando de campo do Retrô e mando de campo do Santa Cruz. Então, é dessa forma que se desenha a reta final do Pernambucano. 6 se classificam, o primeiro e o segundo pulam para a semifinal, tá? E os outros 4 disputam as quartas de final em jogo único. Ponto. Essa é a regra do campeonato. Cássio, explica agora, por favor, a regra da disputa pelas 2 vagas para a Série D de 2025. Isso. A Série D de 2024, Pernambuco terá como representantes Retrô e Petrolina. São 2 vagas, Retrô e Petrolina. Foi definido isso em 2023. O que está sendo jogado agora é para representar Pernambuco na Série D de 2025. Tá? Cássio, explica de como são conseguidas essas 2 vagas. O primeiro passo para entender, eu acho, que é você ignorar Sport e Náutico na tabela. Você precisa ignorar por completo a classificação
de Sport e Náutico. Eles não contam porque eles estão em divisões acima. Da Série C para cima, se esse time está na Série C, B ou A, e o Náutico é na C e o Sport é na B, esses times não brigam pela vaga da Série D. E no caso do Náutico, supondo que o Náutico fosse rebaixado para a Série D, ele teria a vaga pelo Z4, porque a vaga de rebaixado já existe. Então, assim, não há, Náutico e Sport não disputam essas vagas. São 2 vagas para todos os outros 8 times. Houve uma modificação para esse ano. O regulamento de 2025 não é o mesmo do ano passado. Ou seja, se alguém. Mas do ano passado é diferente. A FPF mudou para esse ano. E uma mudança até justa, inclusive. Uma vaga é exclusiva para a primeira fase e uma vaga é exclusiva para a classificação final. Ou seja, pós-mata-mata. A da primeira fase é a seguinte: o melhor classificado entre aqueles que não têm vaga. Ou seja, sem Náutico e Sport. Você tira, como eu falei, você exclui Náutico e Sport. E quem é o melhor, quem será o melhor classificado depois de 9 rodadas? Esse time já terá uma vaga na Série D de 2025. Essa aí é a parte mais simples. A segunda vaga é para o melhor time da classificação final do campeonato, ou seja, pós-mata-mata, excluindo Náutico e Sport e o time que conseguiu a vaga na primeira fase. Você tem que excluir. Por que tem que excluir? Porque se esse mesmo time, de repente, for de novo o melhor time dentre esses que tem a melhor campanha, vai para o segundo. Necessariamente, uma vaga será na segunda fase e uma vaga da primeira. O da primeira fase, ele será o líder. Na segunda, aí que é a vaga da segunda fase. Cássio, se caírem todos nas quartas, como é que define quem deles foi o melhor colocado? Não ia cair todo nas quartas, porque nesse momento, por exemplo, o Sport e Náutico estão na semi já. Ou seja, dois deles estariam... Não. Se 2 deles, vamos supor... ok, entendi, perfeito. Nesse momento, o Sport já estão na semifinal. Então, todos que estão se os dois caírem nas semis. Se os dois caírem na semi. Aí eu vou chegar nesse ponto. O Retrô teria essa vaga. Nesse momento, o Retrô teria essa vaga. E, curiosamente, o confronto nas quartas seria Santa Cruz e Central. Ou seja, ou Santa Cruz ou Central necessariamente iria à semifinal. Isso significa que esse time seria o classificado à Série D, já que o Retrô tem a vaga. Quase. Porque o Maguari enfrentaria o Retrô. E se o Maguari eliminar o Retrô desse cenário, o Maguari iria para a semifinal também. Ou seja, vamos supor que o Santa Cruz tirou o Central e o Maguari tirou o Retrô. Aí estariam lá na semifinal o Maguari contra o Náutico e o Santa Cruz contra o Sport. Essas 2 semifinais. E aí, de quem é a vaga? A vaga vai ser da classificação final. Se, por exemplo, se o Maguari for para a final do Pernambucano e o Santa cair na semifinal, o Maguari, como, no mínimo, vice-campeão pernambucano, seria o melhor classificado. Então, ele teria a vaga. Mas e se Maguari e Santa, porque necessariamente chegaram na semifinal, se Maguari e Santa caem na semifinal? Quem é o terceiro lugar? Porque o terceiro lugar, já que os 2 caíram, ou seja, significa que Náutico e Sport foram para a final, né? Quem é o terceiro lugar? Porque o terceiro lugar seria o melhor time sem a vaga na classificação final e ele ficaria com a vaga. Para determinar quem seria o terceiro lugar, aí você volta para a primeira fase. Aí você olha quem tem a melhor campanha na primeira fase. E nesse caso seria o Santa. Por isso que eu estava falando no começo do programa que se o Santa tivesse empatado hoje com o Petrolina, ele continuaria lá no G6. Mas ele estaria com a campanha muito ruim, porque o Maguari, com 6 pontos, o Maguari pode ser campeão pernambucano. Mas, na prática, ser campeão pernambucano é a única chance que o Maguari tem de ir para a Série D. Porque se ele for para a semifinal e do outro lado, Central e Santa Cruz forem para a semifinal e os 2 forem eliminados, necessariamente o Maguari será 4º lugar, porque a campanha dele está pior, tanto em relação ao Central, quanto pior em relação ao Santos. Ou seja, a única chance seria o Maguari ser finalista com desse caído, ou ser campeão se o outro time desse também for para a final. Então, a classificação da primeira fase, ela não soma com o mata-mata. Ao contrário da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, é importante dizer isso, que a Copa do Nordeste, o mata-mata das quartas vale a campanha da primeira fase. Na semifinal da Copa do Nordeste, você vai somar os pontos da primeira fase e os pontos das quartas. Porque você pode passar ou vencendo ou empatando e ganhando nos pênaltis, ou seja, com 1 ponto só. Na Copa do Nordeste soma, inclusive para a final, soma também com a semifinal para ver quem vai ter o mando de campo no jogo de volta. No Pernambucano não há isso. No Pernambucano, essa situação de definição de classificação final, inclusive do mando de campo no jogo de ida e volta, o que vale é só a primeira fase, não há somatório. Por isso, ter uma boa classificação na primeira fase, mesmo que você não tenha a vaga na Série D, ela é muito importante. Então, esse X que o Santa Cruz fez no Central já é gigante. Primeiro que, nesse momento, o jogo não seria do Lacerdão, seria do Arruda.
Já tem esse ponto. Segundo ponto, que o Santa Cruz já abriu 5 pontos sobre o Maguari, ou seja, o risco de o Maguari buscar esses pontos para um eventual uma semifinal. 6 pontos. Seria muito difícil. Isso, 6 pontos, seria muito difícil. Então, 6 pontos, seria muito difícil buscar. E por que eu estou dizendo Maguari? Porque se o Retrô eliminar o Maguari, isso significa que o vencedor de Santa Cruz e Central já estaria na Série D. E aí eu estava falando só no setor eu estava falando na situação de o Maguari passar. E vamos para a situação que é talvez a mais possível, pelo esse chaveamento atual. O Retrô pega o Maguari e vence o Maguari. Pronto. Isso significa que o Retrô já chegou na semifinal. E o Retrô já tem a vaga. E o Sport tem a vaga. E o Náutico tem a vaga. Ou seja, Central e Santa Cruz seria um jogo das quartas, valendo um lugar na semifinal e valendo diretamente a vaga na Série D. Inclusive, o cenário mais possível, esse é muito mais provável que isso aconteça do que o Maguari tirar o Retrô. Né? Vai ser muito mais provável que o Retrô, de repente, tire o 6º lugar e Central e Santa Cruz, se eles continuarem nessa pisada. Essa pisada atual, tá? Porque vai ter, daqui a 9 dias, vai ter Santa Cruz e Retrô no Arruda, que é um jogo que ganhou muito peso. E ainda vai ter um Central e Santa Cruz. Não, mas esse é depois, esse é na última rodada. Então, ainda vai ter o Central e Santa Cruz no Luiz Lacerda, que pode ser um jogo valendo mando de campo nas quartas. Isso se o Santa Cruz não ganhar do Retrô, porque se o Santa Cruz ganhar do Retrô, Fred, esse jogo pode ser para o Santa Cruz ser simplesmente garantir a vaga na Série D direto. Pode ser, pode ser também. Tá entendendo? Se o Santa Cruz Retrô, o Santa Cruz vencer o jogo, vamos supor que o Retrô ganha o jogo que ele vai jogar amanhã. Que inclusive eu estava falando do Maguari o tempo todo, o jogo é com o próprio Maguari. O Retrô vai a 15. Aí se o Santa ganhar do Retrô, ele irá a 15. Só que depois o Retrô vai enfrentar o Náutico. A chance do Retrô não ganhar do Náutico é razoável. Aí de repente se o Santa Cruz ganha do Afogados, o Santa Cruz chegaria na última rodada com a precisando de uma vitória simples no Lacerdão para ir para a Série D direto. Ok, tá. Só fazer Pela uma primeira correção. fase. Só fazer uma correção, Cássio, que você tinha dito, mas fizeram a pergunta no chat, eu fui confirmar, estava na minha cabeça isso. Esse ano é ir de volta às semifinais, tá? E de volta. Não é jogo único, é de volta. Então, mais vale o mando para a mesma coisa da final. É porque teve essa mudança também. Ou seja, 9 jogos, quartas, 14 jogos para ser campeão pernambucano. É um absurdo. Né? No Cearense são 9. E vale o mando de campo para a volta, né? Ou seja, Náutico e Sport, nesse momento, eles já estão na semifinal e seriam mandantes no jogo de volta. É isso mesmo. É isso, tá? Espero que tenham entendido, né? Acabou sendo uma explicação com algumas curvas no caminho, mas deu para todo mundo entender, tá? Que é uma explicação com cenários, né? Não é só dizendo a regra, dizendo, por o exemplo, melhor o que está acontecendo agora. O melhor colocado da primeira fase excluindo o Sport e Náutico já tem a vaga, e depois o melhor colocado excluindo esses 3 também terá a vaga. Se 2 desses times caírem na mesma fase, vale a classificação dessa primeira fase que a gente está vendo agora, tá? Então é isso, a gente explicou, né, analisou o jogo do Santos, explicou parte significativa do que está sendo disputado nesse momento no Campeonato Pernambucano, e retomaremos esse quadro em breve, tá? Então é isso, agora a gente vai fazer... Fred, eu acho que a pergunta, só para encerrar que falou do regulamento, a única coisa para encerrar é o seguinte: Carlos perguntou, e Copa do Brasil? Copa do Brasil é campeão, vice e terceiro lugar. Classificação final. O campeão, o vice e o terceiro lugar da classificação final pegam as vagas na Copa do Brasil, e Copa do Nordeste só vai o campeão. As outras vagas do ranking, e depois vai ter uma vaga de pré-Copa depois da segunda vaga do ranking. Um negócio bem confuso, mas é para pré-Copa. Isso, e é por isso que o primeiro lugar já está na Copa do Brasil, porque o primeiro lugar da primeira fase, na pior das hipóteses, ele é terceiro no geral. Será terceiro lugar, exatamente. Então é por isso que a gente diz que o primeiro lugar da primeira fase já está garantido, tá? Na Copa do Brasil também. É isso. Copa do Brasil explicado, Copa do Nordeste explicado, Série D explicado.